Olá, como vai? Eu sou o Tomás Cortez, eu sou médico e eu queria falar com você sobre os ventiladores mecânicos. O que são os ventiladores mecânicos? Durante essa epidemia, a pandemia da Covid-19, que é a doença do coronavírus 19, muitos têm falado da falta que pode se acontecer dos ventiladores mecânicos. Mas o que são, como funciona e para que servem, né? Durante a nossa vida, a gente faz milhares de incursões respiratórias, que são o quê? A gente enche o peito de ar, inspiração, não precisa fazer mais nada, relaxa e faz a expiração. A inspiração, no caso do ser humano aqui, que a gente está referindo à fisiológica, a inspiração, ela é um processo ativo, precisa de energia para poder realizar. Então, a gente precisa insuflar, fazer uma pressão negativa no nosso peito, por dentro, o pulmão puxar o ar. Então, a gente tem que fazer força para o ar entrar, para puxar o ar, expandir o tórax. Para soltar o ar, só a pressão positiva do tórax para fora faz com que o ar solte. Então, relaxou, o ar sai. Sendo assim, a gente gasta energia, então, para poder respirar. Mesmo que seja de forma inconsciente, a gente produz aí de 12 a 20 incursões por minuto, e de uma forma mais fisiológica, e a gente vê que tem um gasto energético para isso. Quando a gente está com uma pneumonia, por exemplo, a pneumonia pelo vírus coronavírus, ou uma pneumonia bacteriana, ou alguma disfunção pulmonar, ou uma necessidade de maior troca gasosa, de jogar fora o CO2 e inspirar o O2, para isso a gente vai gastar muita energia. Nossas incursões respiratórias vão lá para cima, 34, 40 incursões por minuto, que antes era lá próximo do 12, por 15 mais ou menos. Então pode aumentar aí 3 vezes mais esse gasto energético. Com isso, a pessoa, principalmente as pessoas que não têm um preparo físico, que têm outras comorbidades, elas vão fadigar essa musculatura mais rápido. Então, a pessoa que tem um preparo pulmonar, ou seja, ela tem uma capacidade pulmonar melhor, ela tem uma reserva de CO2, uma reserva muscular de creatina melhor, a pessoa que tem uma reserva de ATP, glicogênio melhor, um preparo cardiovascular melhor, por exemplo, um atleta que faz aí treinos de resistência, e normalmente a frequência cardíaca dele ali em repouso é até mais baixa, em torno de 50, 55, na hora que ele precisa aumentar lá para 140, o organismo dele está acostumado, porque teoricamente está mimetizando um exercício físico. Então, a pessoa que não tem o preparo, ou que ela tem algumas outras comorbidades que fazem com que o organismo dela não atue de forma fisiológica, ela vai sofrer mais rápido com a insuficiência respiratória. Ou seja, esse gasto calórico na respiração vai fazer com que a musculatura utilizada na inspiração seja fadigada mais rápido na pessoa que não tem preparo, na pessoa que tem comorbidades, que tem outras doenças associadas. Para isso, ela não vai conseguir respirar muito tempo sozinha. Ela não vai conseguir respirar de forma fisiológica, com a pressão negativa introduzindo o ar nos alvéolos, nos brônquios e os bronquíolos, no pulmão, tá? O pulmão fica localizado no tórax, um de cada lado, direito para vocês aí e esquerdo aqui, tá bom? Ele ocupa toda essa região do tórax, o coração no centro, um pouquinho mais para a esquerda, então o médico pode escutar o pulmão na frente ou atrás. E toda essa musculatura do tórax aqui e do dorso vão ser utilizadas na respiração. Os músculos intercostais, você palpa a sua costela, esses músculos essa região que fica entre uma costelinha e outra, ele tem um músculo chamado de músculo intercostal, além de outras musculaturas acessórias, tá? Então, quando a gente vê que a pessoa não está aguentando respirar, não vai aguentar respirar muito tempo mais sozinha, quando ela tem batimento de asa de nariz, que é aqui, ó, a asa do nariz, aqui,
Esse é o batimento de asa de nariz. Eu tô de gravata, mas aqui a fúrcula, esse buraquinho que fica aqui no nosso pescoço, ele começa a sofrer uma depressão maior durante a respiração. Quando a gente puxa o ar, ele abaixa um pouquinho, ele fica aqui no pescoço, na base entre a transição entre o pescoço e o tórax, tá bom? Eu tô de gravata, é difícil da gente representar aqui. É normal dele abaixar um pouquinho quando a gente respira, mas na insuficiência respiratória a gente nota que esse degrau fica maior, então ele fica mais afundado na hora que a pessoa puxa a respiração. E a musculatura acessória fica mais evidente o uso dela, então fica mais marcante assim o uso dessa musculatura, tá bom? O ventilador mecânico, ele é para isso. A gente põe o tubinho na garganta da pessoa lá na traqueia, que vai ficar posicionado na via interior, né, da traqueia, vai passar aqui, ficam os 2 dedos da carina, mais ou menos nessa região aqui, um pouquinho assim mais para cima, mais ou menos nessa região, ele vai ficar posicionado e saindo na boca. Esse dispositivo é o tubo endotraqueal, ele é a cânula para a gente direcionar o ar de forma mais certa para a traqueia, sem insuflar o estômago. Então, dessa forma, conecta-se ao aparelho. Então o tubinho sai na boca, conecta no aparelho e ao invés da pessoa fazer o trabalho da respiração, o ventilador mecânico vai fazer o trabalho para ele. Então esse ventilador mecânico serve para isso, para fazer o trabalho da pessoa respirar. Como a pessoa respira de forma com pressão negativa para puxar o ar, a gente puxa o ar. No respirador, como é de fora para dentro, ele tem que empurrar o ar, então ele faz a pressão positiva. Então ele faz força para o seu pulmão expandir, né? Fazer a extensão torácica, insuflar o peito, né? Então ele faz a força. Através disso, o médico, o fisioterapeuta, o profissional de saúde capacitado vai programar lá para as condições que o seu corpo necessita para que haja uma troca gasosa mais próxima da fisiológica, ou que seja um tratamento mesmo, ou que ele faça a intubação, no caso da Covid, para poder tratar a infecção, melhorando a troca de CO2, aumentando um pouco a pressão, porque ali está dificultando a troca, né, gasosa entre o pulmão e o sangue. Então ele vai mexer no aparelho ali para usar como um tratamento. Então, como as pessoas que têm Covid e estão graves, as que se recuperam ficam, e até as que não se recuperam às vezes, mas é prolongado o uso desse aparelho, e o uso desse aparelho é limitado por leitos, né, para você ter um aparelho desse, você precisa de um leito praticamente de UTI, né? Às vezes é numa semi-intensiva também, mas geralmente é numa unidade intensiva. E a gente sabe que os leitos são muito caros para se produzir e muito caros de se manter. Então, não são todas as cidades que têm, existem cidades do interior que não têm. As cidades maiores estão com os leitos limitados porque recebem todo esse fluxo exterior, né, das cidades vizinhas. Então, vai aumentando a capacidade e esses aparelhos vão acabando. E não tem nada que substitua esses aparelhos. Mas o que acontece? Eu vou comprar um respirador e deixar aqui em casa. Não é assim que funciona, porque primeiro precisa do sistema de oxigênio, porque gasta muito oxigênio um respirador, precisa da equipe para poder programar esse respirador, não é qualquer um que programa, existe um médico específico para aquilo, o fisioterapeuta respiratório, aquele fisioterapeuta que trabalha com unidades intensivas. Então não são todos os profissionais que são capazes, não são todos os médicos que fazem, não são todos os fisioterapeutas que fazem. Além disso, precisa desse sistema todo de oxigênio preparado, precisa de uma monitorização, que é um outro aparelho mais caro, que é o monitor, para saber se está dando certo aquele tratamento ou não. Precisa também de fluxos de exames, por exemplo, uma gasometria, que é um aparelho de gasometria caríssimo, e para saber se no sangue o tratamento com a ventilação mecânica está sendo eficaz e funcionante. Tá bom? Então é para isso que serve, é assim que funciona um aparelho de ventilação mecânica. Qualquer outra dúvida pode deixar aqui embaixo. Até mais, tchau!